Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. É uma alegria para todos nós estarmos aqui e fazermos mais um episódio desta atividade que tanto nos alegra, que é a oportunidade que temos de conversar com todos vocês sobre licitação e contrato. Agradecemos imensamente a audiência de todos e vamos hoje aqui, juntamente com o professor João Domingues, conversar sobre o tema, no nosso episódio de número 25, o tema da preclusão do reajuste da repactuação ou da revisão, tendo aí em vista o artigo 131 da Lei 14.133. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e queria, professor João Domingues, que você desse aí boas-vindas à nossa audiência, que sempre nos prestigia, e é uma alegria estar aqui em mais um episódio com você, meu irmão. Opa, fala Rafael, fala nosso público aí que nos acompanha. A alegria é minha estar aqui para a gente tratar de um assunto que eu acho que gera muita controvérsias em relação se preclui ou não o direito ao reajuste, à revisão, à repactuação, até porque o artigo 131 traz uma certa dúvida em relação a esse direito do contratado em renovar o contrato sem fazer o pedido. É isso que a gente vai discutir aqui nesse nosso podcast. É verdade. Agora, para começar, João, vou fazer até uma surpresa aqui para você. Você é um cara disciplinado? Rapaz, dizem que não. É mesmo? É. Quem diz? A Bela. A Bela. A Bela é a esposa do João, gente. Querida amiga, professora de gestão de risco. Ela disse que não, João. Eu não sou muito organizado, não. Eu sou comprometido. Rapaz, se você não é, imagine eu. Eu sou comprometido com os meus compromissos, mas não me organizo muito para fazer, não. Mas para esse podcast aqui, eu vou dizer para você, eu estudei, porque eu dei uma estudada, dei uma pesquisada, dei uma estudada no parecer da AGU, esse parecer que a gente vai discutir ele aqui, sim. Nas minutas padronizadas e no que ele parecer que você participou, Rafael. Lá o número 2 de 2016, que foi... Faz muito tempo. 2 de 2016. Já não sou mais responsável. Já faz tanto tempo, gente, que eu já não posso, nem lembro direito sobre o que é o parecer. John, mas eu pergunto isso porque, primeiro, você falou, né, você não é disciplina, mas disciplina não é uma coisa que a gente nasce com ela, né? A gente conquista, né? Com certeza. É uma coisa que a gente se esforça e, querendo, a gente implanta na nossa vida. Isso. E assim, você veja que trabalhar com licitação e contrato, para mim, que não é da área jurídica, ela já se reverte em um desafio, em você ter que estudar para poder entender o que diz um parecer, um acórdão, o que diz a lei, interpretar, conversar com os colegas, você, Barral, os demais colegas nossos em licitação e contrato, para poder ter um posicionamento, né? Você até para a gente poder, nos nossos cursos, nos nossos eventos, a gente poder levar informação. E assim, disciplina tem tudo a ver com organização, e por isso que eu acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente vai falar aqui, porque uma empresa desorganizada, por via de consequência, não é disciplinada e acaba deixando o bonde passar e perdendo a oportunidade de requerer a sua repactuação e, por isso, perdendo o direito a ter o seu contrato com os valores atualizados, né? Perfeito. Então, é uma coisa, gente, que você, inclusive, que é empresa, tem que se ligar nisso. É uma questão de organização, que não é fácil para ninguém, né? Também ninguém é 100% disciplinado. A gente sempre tem que contar com a margem. A pessoa, quando é disciplinada demais, ela chega até a ser um tanto quanto toque, inconvivível. Né? A pessoa tem toque, né? A pessoa fala, essa pessoa tem toque, né? É um tanto quanto... E é uma coisa até um tanto quanto cultural, né? Enfim. Mas eu queria saber isso de você, e para que eu acho que esse tema aqui é um tema que tem tudo a ver com isso, e que quer, de certo modo, há uma crítica muito grande, mas também a gente precisa contar aí com a participação do contratado nessa parte, na execução do contrato. Embora o peso não deva ficar
só ao lado do contratado, ao menos em minha avaliação. Mas como você disse, eu sei que você faz isso, até por ter uma grande consideração por todos que nos assistem sempre, você se preparou bastante e eu queria que você começasse falando, até eu sei que você estava conversando comigo aqui, sobre a questão da origem da preclusão. Antes, eu já ia passar a palavra, queria lembrar a todo mundo que nós realizaremos um curso presencial aqui em Brasília nos dias 4 e 5 de setembro. 4 e 5 de setembro, no início do mês, antes do feriado. Não vai pegar nem o dia 6, não vai atrapalhar eventualmente alguém que vá viajar, que é sobre revisão, reajuste e repactuação de contratos administrativos. Nós vamos falar, na verdade, dos contratos públicos, porque a lei das estatais ela não traz um conjunto de regras, João, profundo, né, sobre essa questão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, acaba que se bebe muito na fonte do regime da administração pública direta, autárquica e fundacional, no caso a Lei 14.133. Então, vale, inclusive, para quem é de empresa pública, sociedade de economia mista. Nós vamos tratar desse tema nos dias 4 e 5 de setembro, uma segunda e uma terça-feira, um curso completo em que vocês vão conversar comigo sobre as regras, sobre os fundamentos jurídicos, operacionais, na prática mesmo e até de uma maneira avançada, e o professor João Domingues depois vem para fazer a aplicação da repactuação lá na planilha. Na planilha de curso. E eu tenho uma novidade, Rafa, para quem já fez as 3 edições desse curso online, pode vir que tem novidade. Eu sei disso. Você sempre prepara e eu também sempre preparo novidade. Vai ter novidade, não é o mesmo curso. Até porque as coisas já estão surgindo. Você vai trazer aqui parecer da AGU, minutas, os modelos da AGU que já trazem algumas questões sobre esse tema. Então, vamos deixar o convite para todo mundo. Vocês serão muito bem-vindos. Vocês podem ter mais informação com nossa equipe no nosso Instagram, portal_leque, ou na nossa página licitaçãoecontrato.com.br, e lá na aba capacitação vocês podem mandar um WhatsApp para a nossa equipe. Vai ser uma alegria poder atender todos vocês. Inclusive, vamos deixar aqui o contato do nosso setor que atende para as inscrições. No caso, você é um órgão público, quer pedir uma proposta, ou se você é um empresário, já quer fazer sua inscrição, pode aí já fazer essa demanda que nós teremos muito gosto em atender e prometemos entregar um curso de muita qualidade. Faremos o nosso melhor. Não é isso, João? Com certeza, isso não tem a dúvida. Querido amigo, então vamos lá para a preclusão. Quando surgiu isso? Então, Rafa, vamos começar do início, né? Eu entrei na Controladoria Geral da União em maio de 2007. O João é auditor federal de controle. Isso, eu sou auditor federal da CGU. Em maio de 2008, um ano depois, foi revogada aquela instrução normativa antiga do Ministério do Planejamento, se não me engano, acho que era 97, que tratava, ou 98, que tratava de serviço terceirizado, e foi publicada a IN2 de 2008, que começou a tratar a contratação de serviços de terceirização. Até porque a instrução antiga ela abordava basicamente serviço de limpeza e conservação e vigilância. Era um tanto quanto limitada se comparada com a 2 e com a 5 de 17. Com a 2 de 2008 e com a 5 de 17. Era muito limitado. E aí não havia nada em legislação nenhuma que tratasse de repactuação. De repactuação não é mesmo, né? A gente tinha a parte de reajuste, que tratava basicamente na medida provisória, que posteriormente foi convertida em lei, a Lei 10.192 de 2001, que trata do plano real, mas não tinha nada de repactuação. E a IN também veio sem ela, até que o Tribunal de Contas da União, analisando um fato ocorrido no Ministério, na Esplanada, editou, né, publicou 2 acordos, 1827 e 1828, tratando da análise num caso concreto, que a administração prorrogou vários contratos, 1, 2 ou 3 contratos, sem que a empresa pedisse
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que era a repactuação, que não tinha regulamentação em nada, mas a empresa tinha o direito, até por causa do artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal, mas não tinha regramento para isso. E o tribunal questionou isso, apontou irregularidades para que não deveria ter tido a prorrogação, aliás, minto, não deveria ter concedido o equilíbrio financeiro pós-prorrogação se a empresa não pediu. Teve esse acordo TCU. Posteriormente a esses dois acordos, nós tivemos um parecer da AGU, parecer JT-02 de 2009. Famoso parecer JT-02. Que vai muito na linha dos dois acordos, correto? Correto. E também ele foi assinado pelo chefe do Poder Executivo à época e publicado no Diário Oficial da União. Ou seja, vincula toda a administração pública federal. Isso. E o que aconteceu com isso? A Instrução Normativa número 2, que não havia previsão dos critérios para concessão da repactuação, teve lá, em determinado artigo, uma inserção desses critérios. E um deles foi a preclusão lógica. Se você prorrogasse o contrato sem fazer o respectivo registro da intenção de prorrogar o contrato, mas garantir o teu direito, você teria o direito precluído. E essa normatização da IN2, ao ser substituída pela IN5 de 2017, mudou de norma, mas sempre na norma infralegal e no parecer JT e nos acordos TCU. A gente não tinha essa normatização em lei. Verdade. O que a gente vê hoje, onde, Rafa? No artigo 131. Você, aproveitando que você já mencionou e passou a bola para mim, eu já vou aproveitar aqui e ler para a nossa audiência o que é que diz, gente, o artigo 131 da nova lei de licitações. Uma aguinha, irmão? O João está quase morrendo aqui. Na água. O que é que diz o artigo 131? A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida a indenização por meio de termo indenizatório. Ou seja, como não há mais contrato, eu não posso mais alterar aquele contrato, fazendo aqui uma revisão contratual ou até mesmo uma repactuação, um reajuste. Mas isso não vai deixar de ser negado se for um direito, mas não será pago como remuneração, porque o contrato já acabou. Vai ser pago a título de indenização. É isso que diz, que é como acontece quando não há um contrato, gente. E aí a gente faz o termo de reconhecimento de dívida. Isso, é isso que eu ia falar. Você reconhece dívida, e aí esse reconhecimento de dívida, se ela acontece no mesmo ano, você paga a partir de uma indenização. Correto. E se acontece no ano subsequente, você passa como reconhecimento da dívida anterior, que é despesa de exercício anteriores. Aí nós vamos para o parágrafo único, que diz: o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107 desta lei. Vou ler de novo. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, que seria o tal do reequilíbrio econômico-financeiro, porque o equilíbrio está lá no início, ele é fixado a partir do momento que há aceitação da proposta, você fixa o parâmetro de equilíbrio econômico-financeiro. Tanto que a gente fala tanto, gente, de uma questão de uma previsão de um direito constitucional ao equilíbrio econômico-financeiro. E muita gente procura na Constituição, mas não tem lá esse negócio de equilíbrio econômico-financeiro. Mas o artigo 37, inciso 21, fala de manutenção das condições efetivas da proposta, que é a mesma coisa de manter o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido com a aceitação da proposta. Esse equilíbrio vai ser sempre preservado. É até considerado pela doutrina do direito contratual da administração pública como uma contrapartida para o contratado em relação às prerrogativas da administração. A administração pode alterar o contrato unilateralmente, pode, mas mantidas as condições efetivas da proposta, mantido o equilíbrio econômico-financeiro.
Então, essa questão do reestabelecimento é que desequilibrou, eu reequilíbrio. Eu reequilibro, e aí ele diz que deverá ser formulado. Ou seja, ele está dizendo que tem que ter um pedido. Tem que ter um pedido do equilíbrio econômico-financeiro. Por parte da empresa. Sim. Por parte da empresa antes de acabar o contrato, antes de encerrar a vigência, ou a cada prorrogação do contrato. E aí ele faz referência ao artigo 107. A prorrogação nos termos do artigo 107, que para delimitar o objeto desse dispositivo, a gente tem que atentar que o artigo 107 fala dos contratos e serviços, dos contratos de serviço e fornecimento contínuo. Ou seja, a preclusão está prevista no parágrafo único do 131 e ela alcança o objeto do 107. Só. Ou seja, o contrato de escopo está fora. Está fora. Até porque, é lógico, o contrato de escopo, quando ele tem uma prorrogação, ele não tem uma renovação. Ele é apenas um ajuste do prazo. O contrato de escopo é único, exclusivamente isso. Ajusta-se o prazo, não é isso, amigo? É isso, porque o contrato de escopo, a vigência dele é considerado o tempo que a empresa precisa para poder entregar a sua demanda, você receber provisoriamente e definitivamente, efetuar o pagamento. Encerra-se. É que no contrato de escopo, o tempo não é quantidade. Não é? No contrato de escopo, se eu dou mais tempo para concluir uma obra, um serviço de engenharia... Não onera. Não onera para entregar um bem. Ele é uma questão... O tempo não representa a quantidade. Ele representa a extensão do prazo para entrega. Para a execução durante o prazo. Ou seja, é uma concessão de mais prazo para cumprimento da mesma obrigação. Já no contrato de fornecimento contínuo ou de serviço contínuo, a prorrogação não. A prorrogação ela designa aí uma renovação porque você tem um novo quantitativo. Eu limpo o seu prédio durante este ano. Isso é uma quantidade. O tempo no contrato de serviço contínuo, como ele é contínuo e a necessidade é permanente, o tempo é quantidade. Se eu vou para o ano que vem, eu renovo. E aí sim seria uma renovação. Por isso que essa preclusão ficaria restrita a esses contratos contínuos, seja de serviço ou fornecimento. Isso. E aí, olhando esse artigo 131... Eu usei no condicional, tá? Ficaria, porque a gente ainda vai entrar nesse detalhe. É isso que eu ia falar agora. Se eu parar no 131, parágrafo único, eu falo: haverá em todos os contratos de serviços e fornecimentos contínuos a preclusão lógica. Olhando o parágrafo único, o que eu entendo, excluindo o contrato de escopo, bem lembrado por você, haveria preclusão lógica no contrato. Ou seja, nos contratos de serviços e fornecimento contínuo, em havendo a prorrogação ou a extinção do contrato sem o devido registro do pedido, precluiria o direito da empresa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aí vem a pergunta, mas qual é... Quer dizer, eu teria hoje uma preclusão lógica pelo parágrafo único na lei, que migra da instrução normativa para a lei, mas quando a gente vai para um caso concreto, especificamente a gente vai citar aqui o parecer número 3 de 2023 da AGU, a gente vai ver que o tratamento dado em relação a este parágrafo único, ele não está alinhado assim com a interpretação que eu tenho à primeira vista desse parágrafo único, e depois vou até trazer uma consideração que eu acho que é importante em relação até o entendimento que foi dado. Entendeu? Eu posso só fazer um questionamento? Pode. Talvez a gente colocar a coisa em pontos mais claros no que ocorria. Você fez um histórico, e aí não considerando a 14133. Isso. Mas no histórico, a preclusão, você falou que ela estava prevista, ela foi recomendada, né, foi questionada, melhor dizendo, a concessão do reajuste depois do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro foi concedida, e o TCU questionou porque foi concedida depois de uma prorrogação de um contrato de serviço continuado. Essa preclusão veio prevista, então, no JT
02, o parecer da AGU aprovado pelo presidente da República, o JT-02, e depois foi prevista na IN 2 de 2008 e na 5 de 2017. Mas eu vou fazer a pergunta, ela foi prevista para que tipo de instituto para o reequilíbrio econômico-financeiro? Então, esse é um dos fatos que eu ia falar. Estava previsto para só a repactuação, ou seja, para serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Vamos lembrar aqui, a nossa audiência, às vezes, a gente tem pessoas que estão começando e são muito bem-vindas, e que não conhecem ainda a fundo essas questões, mas vamos lembrar que quando nós falamos de os institutos, os meios para manutenção das condições efetivas da proposta ou para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, são o reajuste em sentido estrito, que se dá pela aplicação do índice, a repactuação, que se dá nos casos em que os contratos são de serviço contínuo e que há um forte peso da mão de obra, por isso depende de um requerimento, gente, do contratado, demonstrando que houve efetiva variação dos custos, e a revisão, que é um caso que não é previsto em contrato. Isso. Lembrando que a repactuação é uma espécie de reajuste, é uma alteração ordinária dos custos. A revisão é aquele caso extraordinário, ela é alteração contratual, não é aplicação do contrato. Isso, e aí eu faço, até fazendo um adendo aí, e foi por isso que aquele parecer que eu falei que você participou 2 de 2016, ele é importante, que ele fala justamente isso. Você está falando do 2 de 2016, correto. Por quê? Porque ele falou o seguinte, espera aí, pessoal, a preclusão é só para repactuação. A IN não fala de preclusão para reajuste. Então, não deveria o gestor elaborar o instrumento convocatório, trazer a preclusão lógica para o Instituto do Reajuste. Até porque a Lei 10.192 não prevê qualquer condição para a solicitação do reajuste. Então, você já está chegando aqui, gente, vamos lá, atenção, que nós tivemos essa discussão no passado. 2016. E a preclusão prevista na IN era só para repactuação. Perfeito. E, inclusive, o parecer da Câmara Permanente de Licitação e Contrato da Procuradoria-Geral Federal, o 2 de 2016. Feito pelo nosso colega Ornelas. Eu não tenho certeza, eu acho que não. Eu acho que sim. Mas ele diz... O Ornelas tem diversos pareceres, mas esse eu acho que não foi, não tenho certeza. O parecer, ele diz que não ocorre a preclusão... Desculpa, Caroline Marinho. Isso. Ele não ocorre a preclusão para o reajuste em sentido estrito, ou seja, para o índice. Isso. Não ocorreria preclusão. Esse parecer conclui isso dizendo o seguinte, dizendo que, nesses casos, é uma aplicação automática do que está previsto no contrato, o que não precisaria de um requerimento. É um índice que é oficial, que é público, vai lá no site do Banco Central, qual é o índice, atualiza e tem o valor. Então, esse é um aspecto aqui que foi concluído lá em 2016. Não se aplica para reajuste em sentido estrito. A repactuação se aplica. Sim. E aí, esse parecer ele é interessante porque ele foi assinado pelo Procurador-Geral à época e vinculou quem? As autarquias e as fundações públicas. Os membros da AGU que atuam nas autarquias, o que, por sua vez, acaba repercutindo nas autarquias. Isso. Então, essa eleição, você veja que lá no passado já ficou disciplinado que a preclusão não envolveria a repactuação. E aí a gente volta... Não envolveria o reajuste em sentido estrito, correto. Você equivocou aí, muita perfeito, coisa. Boa. Mas aí você vê que quando você vem para o artigo 131, qual a interpretação que a gente vai dar para o parágrafo único. Se, quando ele fala de serviço contínuo, ele está falando de serviço contínuo, aquele que vai se aplicar o reajuste em sentido estrito, ou ele está falando em serviços contínuos, em que eu teria a repactuação, porque você tem serviço contínuo com mão de obra e sem dedicação exclusiva de mão de obra, que teria reajuste ou teria a repactuação. No fim das contas, qual é a pergunta que a gente se coloca, diante do artigo 131, parágrafo único? Quando ele fala de
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, ele está falando de um instituto que envolve 3 outros instrumentos de manutenção das condições efetivas da proposta. A revisão, o reajuste sentido estrito e a repactuação. E aí, a gente vai fazer uma interpretação histórica para dizer que não, mas a preclusão aqui prevista só deve se aplicar à repactuação ou contratos de serviço contínuo, contratos de fornecimento contínuo, que sejam reajustados pelo reajuste sentido estrito, ou seja, por índice, também vão precluir. E aí a resposta foi dada pelo parecer número 3 de 2023 da Decor CGU-AGU. Inclusive, Rafa... Do DECOR, que é do o DECOR, Departamento de Coordenação e Orientação Jurídica. Perfeito. E esse parecer, ele serviu de base para a elaboração das minutas padronizadas da AGU para a Lei 14.133. E aí, se a gente olhar lá, nas minutas de contrato para serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra, olhar para contrato de escopo ou para a parte de fornecimento de bens, a gente vai ver que não há a preclusão lógica. Que o reajuste tem que... um dos itens do minuto de contrato é concedido de ofício. Mas quando você olha a minuta de contrato para o serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, você vê a preclusão a partir do Instituto da Repactuação. Ou seja, a interpretação lógica que você acabou de fazer aqui, ela está materializada nas minutas padronizadas da AGU. Eu não sei se eu diria uma interpretação lógica, né? Não, histórica, desculpa. Histórica. Isso. Agora, veja, primeiro, gente, isso então que o João fala, vocês vão encontrar na cláusula 7ª do parecer da minuta, que trata de compras. Da minuta de contrato que trata de compras. Lá tem uma nota para o item 7.2 e essa nota se refere ao parecer a que o professor João Domingues fez referência, é o parecer 3/2023 DECOR CGU-AGU. Esse parecer, então, ele, até onde temos notícia, né, João, não teria sido aprovado pelo consultor-geral da União, pelo menos ainda, pode ter sido, até que seja publicado esse episódio. Ele não foi aprovado, mas o grupo, a Câmara de Modelos, tomou em conta ele, fazendo aqui uma interpretação de que esse parágrafo único, e esse parecer conclui, ele aborda tanto a Lei 8.666 como a 14.33. Aplica-se para as duas. A 10.520 também. A 10.520, e que vai trazer uma posição que olha, o que vale aqui mais para ler a lei é a natureza do Instituto. E como a natureza do Instituto, inclusive recorrendo aos conceitos do direito civil, não requer o requerimento, a aplicação de um mero índice para atualização monetária dos valores previstos contratualmente, não demandaria um requerimento. Na linha daquele parecer 2 de 2016 da Câmara da Procuradoria-Geral Federal, que é um órgão da AGU, concluiu-se que, olha, como o reajuste em sentido estrito é uma mera operação matemática, não pode condicioná-lo a um requerimento, né? Não pode condicioná-lo a um requerimento, ao contrário da repactuação, que, primeiro, e a Lei 14.33 é expressa quanto à repactuação nesse sentido, que precisa ter requerimento. Por quê? Por que precisa ter requerimento? Porque é o contratado quem deve comprovar que houve a efetiva variação dos seus custos. São custos que são a detecção da variação desses custos é muito fluida para a própria administração. Por isso, ele tem que trazer, a administração analisa, isso você vai mostrar muito bem no nosso curso, você sempre dá esse exemplo, de que o servidor público ele recebe o pedido e ele analisa, ele checa, ele não simplesmente concede, ele verifica.
Assim como também a empresa tem que saber como é que levanta, e você também demonstra isso muito bem, quais são os elementos fundamentais para fazer um bom requerimento de repactuação. Como eu tinha dito, isso vai ser feito lá no nosso curso, que vai ocorrer nos dias 4 e 5 de setembro, aqui em Brasília, curso presencial, avançado e com muita prática em relação ao reajuste, à repactuação e à revisão dos contratos administrativos. E eu posso até te falar que eu gostei dessa interpretação, porque evita aqueles problemas que você falou da empresa não ser organizada e perder o pedido, não fazer o pedido da renovação ou da extinção do contrato e trazer problemas durante a execução. De repente, a empresa, na próxima renovação, não quer mais o contrato, ou ela entrar em dificuldade. Mas eu queria que você fizesse uma consideração. Considerando que a Lei 14.133 prevê a vigência desses contratos de fornecimento e serviço contínuo por até 5 anos, prorrogável por mais 5 até completar 10 anos, a gente talvez teria a concessão de ofício não traz nenhum problema, porque você poderia ficar 5 anos com um contrato e a empresa requerer isso só no último ano, no 5º ano, e vai fazer a retroatividade da aplicação para cada período. Na verdade, eu acho que a partir do momento que você entende, primeiro vamos colocar aqui em termos mais claros, como dizia o parecer 2 de 2016, diz o parecer 3 de 2023, decor. Inclusive, o atual ele é assinado pelo Dr. Vitor Ximenes, que é o diretor do departamento. Né? Isso. O que é que dizia lá o de 2 de 2016 e o que diz o novo parecer? É que é possível que você aplique a preclusão se a minuta do contrato assinada ou o edital condicionar a concessão ao requerimento. E se disser que, se houver a renovação contratual, não for requerido, sem que tenha sido requerido ou ressalvado, você vai ocorrer a preclusão. Então tem que ter as duas coisas. Primeiro, a previsão de requerimento para a concessão, e a segunda coisa, é preciso que haja a previsão de que a ausência desse requerimento com a prorrogação, com a renovação, sem a ressalva, ocasiona a preclusão. Pode existir? Pode, mas nessas condições. Ou seja, há um entendimento aqui de que vai prevalecer essa cláusula se ela estiver prevista. Se não estiver prevista, então nós vamos entender como conclusão desses entendimentos da AGU de que é um dever da administração conceder esse reajuste independentemente de requerimento. Tá, aí eu quero dizer, isso é muito importante para o gestor observar. Porque, veja, é de certo modo uma surpresa para a administração chegar ao final do contrato, não fiz o requerimento, o contratado não fez o requerimento e ele pede, eu quero tudo que você me pague. E vai ficar dessa maneira, porque você deveria ter me dado. Eu não requeri, não era obrigação minha. Você deveria ter dado de ofício. Esse é o ponto que a gente tem de observar e que fica para os gestores. Mas eu negociei com a empresa, eu fiz um acerto com ela. Formalize isso. Formalize isso. Você vai fazer, olha, vamos prorrogar o contrato. Né? Seja o contrato que eu vou prorrogar por mais 5 anos, e eu digo, olha, não vamos aplicar o reajuste desse último ano. Seja o contrato que eu não coloquei a vigência direto de 5 anos, eu mantive o padrão anterior, 12 meses, e ia prorrogando todo ano. Eu tenho que fazer essa negociação, né? E deixar isso expresso, dizendo que ele abriu mão do reajuste para aquele período, porque isso não pode ser algo conversado. Apenas, né? Não pode ser algo só conversado. Isso tem que ser formalizado para que depois não seja imputada a responsabilidade ao gestor do contrato. Deixa eu te fazer uma pergunta. De repente eu me coloco lá no lugar dos nossos ouvintes aí, que estão assistindo a gente também pelo videocast. Uma pergunta. Imagine só, faz o contrato por 5 anos, prorroga por mais 5.
não tem a cláusula de precluir, ele veio pedindo direto, ano a ano, o reajuste, acabou o contrato, ele não pediu o último ano. Qual é o prazo que se deve observar para a empresa ainda exercer direito? Tem algum prazo que ela Prazo prescricional. E é isso. E qual seria esse prazo que ela poderia? É o prazo previsto para a administração pública, é o prazo de 5 anos. 5 anos a contar do direito que ele teria ao reajuste. Correto. Então, tem que tomar esse cuidado. E aí, Rafael, eu tenho uma outra pergunta. Vamos pensar que tem a preclusão e a empresa deixou de pedir. Vem nessa condição de ou contrato de mês de ano em ano, ou no de 5 anos. De 5 anos. Vamos contar no caso de um contrato que previa e da repactuação. Previa o reajuste. Sim. E um contrato com reajuste em sentido estrito, ou seja, um contrato de serviço contínuo sem dedicação exclusiva de mão de obra, ou um contrato de fornecimento contínuo, em que todos os dois aplicam o reajuste em sentido estrito. E ele prorrogou sem pedir. Então, vamos pensar que, para a gente fazer conta fácil, o contrato... Só lembrando, gente, eram esses dois contratos, ou um ou outro, serviço contínuo sem dedicação exclusiva, ou fornecimento. Pela lei, o critério de reajustamento desses contratos é o reajuste em sentido estrito. Aí o João coloca que a minuta assinada, ou seja, o instrumento do contrato assinado, condicionava a concessão do reajuste em sentido estrito ao requerimento e dizia que, em havendo a renovação sem o requerimento ou eventual ressalva desse direito, precluiria. Disso. Aí precluiu o direito. Aí vamos pensar que o nosso contrato ele é de 100 mil por mês. E aí o direito ao reajuste era um percentual de 10%. Se ele pedisse o reajuste, botasse lá o requerimento, o contrato passaria para 110. Ele não pediu. Ele renovou o contrato. E quando ele foi pedir, o órgão falou, olha, você não observou a cláusula sétima. Perdeu o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sim. Então, ele prorrogou o contrato, não pediu depois, então ele vai ficar 12 meses recebendo um contrato no valor de 100 mil. Correto. E poderia ser 110 mil. Aí vem um direito, novamente, vem para ele novamente o direito de pedir. Já se cumpriu o princípio da anualidade e ele vai pedir antes de prorrogar. E aí, esse novo índice é também de 10%. A pergunta é, o contrato vai passar para 110 ou o contrato vai restabelecer o índice que ele perdeu? No frigir dos ovos ele perde direito ao reajuste do período ou ele perde direito ao índice do período? O que você tem para dizer para quem nos escuta e nos ouve e nos vê? Essa pergunta é uma pergunta muito colocada e eu faço o seguinte juízo. Ele perdeu o reajuste daquele período. E eu faço aqui, João, uma comparação com a preclusão. Com a repactuação. Com a preclusão da repactuação, perdão. Com a preclusão da repactuação. Na preclusão da repactuação, quando acontece que você tem uma convenção coletiva de trabalho que garantiu um aumento naquele ano de 15% do salário da categoria. E aí houve a prorrogação do contrato de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra sem que houvesse o requerimento. Com isso, houve aqui a preclusão. Quando for no ano seguinte, tem uma nova CCT. Essa CCT agora previu 10%. Você vai aplicar, se o contratado requerer a repactuação antes da prorrogação, você vai aplicar só os 10% ou você vai
atualizar o salário da categoria para o que de fato é de acordo com a nova convenção, ou seja, garantindo ali os 25%. De fato, você veja que, nesse caso concreto, o empregado ele teria que receber já o valor Salário dele de atualizado, todo jeito. independente. Isso aí nós estamos falando de proposta. Isso, independente da de empresa. valor contratado. Isso, independente da empresa ter pedido ou não. Então, você vai trazer em cima do novo salário, em cima do salário dele. Imagine que até por uma questão de uma Senão sobrevivência... Vira perpétuo. Para uma sobrevivência do contrato. Esse contrato é fadado ao fracasso, porque o contratado vai estar a todo momento, talvez até executando numa hipótese de inexecuibilidade. Então, eu entendo que, como para um caso se aplica na repactuação, você estabelece o valor do contrato de acordo com a CCT vigente para aquele período, aqui eu acho que você tem que pegar e atualizar o valor do contrato desde quando ele está desatualizado até o novo período. Ou seja, digamos que o valor do contrato foi de... Vamos para a nossa questão teórica aqui. Deixa eu só concluir. Vamos lá. De 20 a 21, eu tenho o valor do contrato. Chegou 21, ele não precluiu, e era assim que previa, é um reajuste entre distrito, ele não requereu, houve a prorrogação, como havia a previsão da preclusão para o reajuste entre distrito naquele contrato, precluiu. Quando chegou 22, ia prorrogar, ele falou, opa, peraí, eu quero o meu reajuste, eu não caio mais nessa, eu quero o meu reajuste. Eu vou atualizar de 20 até 22, que o valor que está vigorando é o de 22, eu atualizo o valor do contrato. Mas ele tomou um prejuízo para aquele ano. Muita gente fala que ele não perdeu nada, ele perdeu, porque ele passou o ano todo de 21 a 22 com o valor de 20 a 21. E agora ele restabelece. Eu acho que é o mais justo até para um princípio aí de preservação do contrato, que também interessa à administração. Trazendo para o nosso caso concreto, imagine o contrato de 100, 10% de reajuste, ele passaria para 110, se ele pedisse, mais 10% no segundo ano, seria mais 11, ele passaria para 121. Então, se ele perde o primeiro reajuste, que ele não solicitou, ele fica 12 meses com 100. Quando ele pede lá na frente, antes da prorrogação, ele tem direito a 21%. Então, o contrato volta para 121. Então, veja que você perde o reajuste e você não perde o índice. Isso quer dizer o quê, Rafael? Ele não vai retroagir o período que ele deixou de receber. Vai ser a partir do segundo momento lá do marco inicial para pedir o reajuste. E com isso, essa questão é um tipo de questão que eu apresento no nosso curso. Com certeza. Entendeu? Como outras tantas. Então, seria esse. Então, você veja que não há perda do índice. O índice é da empresa até para você manter o equilíbrio do contrato. Senão é melhor até, talvez, dizer, olha, vamos rescindir esse contrato e né? Que ele vai começar a dar problema se o prejuízo dele se prolonga. Até por um ano talvez ele aguente, mas por mais do que isso, talvez ele não aguente. Era isso, meu amigo. Eu acho que a gente pode encerrar. Pode. Vamos só fazer um fechamento. Então, mencionando aqui o parecer 3/2023 do DECOR, da Advocacia Geral da União, da Consultoria Geral da Advocacia Geral da União, que trouxe o entendimento do parágrafo único do artigo 131, no sentido de que ele só se aplica à repactuação, que é um instituto previsto único e exclusivamente para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Não se aplica ao reajuste em sentido estrito. O reajuste em sentido estrito é para contratos que são de escopo, e aí o de escopo, inclusive, está excluído pela própria letra do parágrafo único do 131, e o contrato de serviço contínuo e de fornecimento contínuo reajustáveis pelo índice, né, pelo reajuste sentido distrito, são reajustáveis pelo reajuste sentido distrito, e o parecer concluiu que, a despeito da letra abarcar genericamente, é preciso fazer uma interpretação conforme a natureza do instituto, inclusive recorrendo aos conceitos de direito civil, e que, por isso, essa preclusão, a necessidade de requerimento até,
não se aplicaria ao reajuste sentido estrito. Só fica adstrita ao caso da repactuação. Você viu isso, inclusive, nas minutas da Advocacia Geral da União e da Secretaria de Gestão, disponibilizadas no site da AGU e da SEGES, e que lá colocam, tanto na minuta de serviço contínuo, como na minuta de fornecimento contínuo, traz essa previsão de que não vai aplicar a necessidade de requerimento para reajuste sentido estrito e, por sua vez, não se aplica a preclusão. Lá do outro, se por acaso a administração, eu vou colocar a necessidade de requerimento, ela tem que, inclusive, colocar a previsão de preclusão com a renovação contratual sem o devido requerimento. E aí eu trago aqui para a gente poder fechar o que eu queria complementar. Se você vai fazer serviço por 5 anos, de forma contínua, você não vai pedir inserir essa cláusula, ela só teria validade em um único momento. No único momento da renovação do 5º para o 6º ano. E lá na extinção do contrato. Agora, você pode fazer 5 anos de contrato direto e depois você ir prorrogando de 12 em 12, 12 em 12, 12 em 12. Então, pode ter uma aplicação até maior. É importante a gente compreender que é o seguinte, olha, segundo esse entendimento, é um dever da administração, no caso do reajuste sentido estrito, aplicar o índice. É preciso ter cuidado. Mais alguma coisa? Aguardo vocês no curso, né? Para a gente poder discutir esse tema e outros temas, né, que estão acontecendo aí. Não só no curso, mas assim como aqui no nosso canal do YouTube, para quem está nos ouvindo pelo Spotify, lá no nosso canal do YouTube, porque a gente sempre tem vídeos, tem lives, no nosso perfil no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, e aí tudo sempre Portal LC, à exceção do Instagram, que é portal_LEC. Conte conosco, inclusive, para qualificar a sua equipe. Se você ainda está aí para implantar a nova lei, nós estamos à disposição para contribuir com a capacitação necessária para tanto. Assim como, se você já implantou e já está numa fase avançada, já quer se capacitar em pontos específicos da nova lei, também conte com nossa equipe. Teremos muito gosto de atender o seu órgão ou a sua empresa, ofertando o curso que poderá dar a vocês as condições necessárias para agir com qualidade no âmbito da licitação e contrato. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. Conto com todos nós. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Se você está aqui no nosso canal do YouTube, por favor, peço a você que, se você gostou, deixe a sua curtida e compartilhe este episódio com quem você sabe que tenha interesse. Se você curtir, já nos ajuda bastante, que vai fazer com que esse episódio apareça para outras pessoas que se interessam pela temática de contratação pública. Também convido a nos seguir nas redes sociais, como eu já disse, no Instagram, portal_LEC, e nas demais, sempre Portal LC. Conte conosco e até o próximo episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.